Neste domingo à tarde, estamos hoje aqui reunidos para falar de um assunto muito importante, que é a depressão e a fé. Receberemos aqui a Tati Fissoli, que acabou de entrar. Vamos colocar ela aqui ao vivo. Seja bem-vinda. Tá Olá, me ouvindo? Jael, tudo bem? Você Eu tô bem, graças a Deus. estar aqui. Eu acho que tá cortando um pouquinho o seu rosto aqui, Tati. Tem como colocar um pouquinho para cima? Tem sim, Aê! Aí peraí o que eu pessoal te já, vê melhor. eu Sim. já ajusto aqui. É, eu Agora acho sim, tá que bom. o seu som está fazendo um barulhinho. Ou é Tá? assim? Vamos testar ficar sem o fone de ouvido, então. Os fones Bluetooth nem sempre ajudam. Tá ouvindo melhor agora, Tati? Agora eu tô te ouvindo melhor. Bom, seja bem-vinda novamente ao canal. Obrigada. Esses nossos encontros, né, Tati, que buscam aí a união da psicologia com a espiritualidade. Eu acho que, de maneira geral, é isso, né? A gente E tem a gente tem aí psicólogos, né, que não, de repente, não dão tanta importância para essa área espiritual. E também nós temos alguns dirigentes espirituais que não valorizam a psicologia, né, achando que, ah, não, para que psicólogo se tem Deus no coração, tal. Só que a gente vê que na prática, né, Tati, são duas coisas que precisam andar de mãos dadas. sim, eu entendo que elas são complementares, né? E eu te agradeço a oportunidade de estar aqui no seu espaço mais uma vez. Estou muito feliz mesmo, ainda mais um tema como esse, né? Nos dias que estamos vivendo, um tema importante e necessário, né? Já de ser falado, de ser trazido. Eu acho que a gente vive um momento que a gente passa, as pessoas estão passando a enxergar mais o ser humano como algo complexo, multi, né? Uma visão física, uma visão mental, uma visão emocional, um cuidado espiritual. Então, eu acredito que as coisas se complementem, né? A espiritualidade complementa a psicologia, e assim como a psicologia traz muitos elementos para que a gente possa trabalhar também o lado espiritual, porque o lado espiritual também tem um peso energético muito grande em nossas vidas. E Uhum. hoje a gente vive com o tema que, inclusive, a gente vai falar, depressão é algo muito grave, né? E é presente na nossa sociedade, né? De uma maneira muito forte. Eu estava vendo, estava dando uma estudada a respeito dos índices e no ano passado a Organização Mundial da Saúde fez uma estimativa que em 2020 a gente teria uma população mundial aí sendo afetada em até 20% com a depressão. E o Brasil é um dos países também que tem um índice muito alto, né, de depressão, de pessoas acometidas pela depressão, não é? De pessoas doentes. Então, a gente precisa estar sempre que a depressão, ela não é fraqueza, ela não é frescura, ela não é chilique, ela não é coisa de quem não tem o que fazer. A depressão é uma doença mental muito séria que prejudica a pessoa que é acometida, né, dessa doença, afeta todo o seu núcleo familiar e ela tem um impacto social muito grande.
em vários sentidos, né? Inclusive no aspecto socioeconômico, muitas pessoas não conseguem trabalhar quando elas estão num processo já bem avançado de uma depressão grave, né? E fora todo o convívio social que é abalado, e muitas relações são rompidas porque não se há um entendimento que aquela pessoa está doente, né? E a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que até, né, quando a gente fala em depressão, e eu agradeço muitíssimo essa oportunidade e todos que estão aqui com a gente hoje, acompanhando essa live, né, sobre esse assunto tão. Sim, já tem bastante gente online já, sejam bem-vindos. Vocês podem enviar as suas dúvidas, comentários. Aqui embaixo tem uma caixinha com uma interrogação. Então vocês podem, durante a live, enviar, que a gente vai ter um momento para as dúvidas. O nosso planejamento inicial, né, Tati? A gente vai começar falando sobre o que é a depressão. Depois a Tati vai contar uma experiência pessoal dela, que ela vai confiar, né, nesse espaço, nessas pessoas para contar algo íntimo da vida dela. E numa terceira parte a gente vai chegar na fé e como que a fé pode ajudar. E no fim a gente abre para perguntas. Essa é a nossa meta, né, Tati? Essa é a Tá nossa. hoje. E aqui também tem um aviãozinho, né? É um aviãozinho isso, Jardel? E parece, né? Parece. Então, vocês podem compartilhar essa live nesse exato momento. É só clicar e enviar para as pessoas que vocês acham que poderia auxiliar, agregar esse tema, esse assunto na vida delas, né? E vocês não saem da live ao fazer isso. É bem rapidinho, a tela abre, vocês enviam e já volta para a nossa tela aqui. Então, compartilhem, porque o Jardel também vai trazer algumas informações, né, Jardel? Alguns dados, algumas nuances que mostram, que são indicativos que aquela pessoa pode estar acometida dessa doença mental incapacitante, né? Para que ela possa ser levada aos tratamentos necessários e adequados, né? Porque a gente precisa de ajuda, sim, quando a gente está num processo, num quadro de depressão. Eu já passei por um e vou depois aqui dividir com vocês, né? Então, a gente vai trazer informações, o Jardel trabalha com isso, é psicólogo, atende pessoas doentes nesse sentido. Eu tenho o aspecto que recebo algumas pessoas muitas vezes também através do meu sacerdócio e também como trabalho com terapia holística, algumas vezes percebo e a gente precisa saber, né, identificar, auxiliar aquela pessoa a identificar, porque quando a gente está entrando num processo de depressão ou já com uma depressão instalada, quem está sofrendo com aquilo não sabe. Não é uma coisa que você olha no espelho e eu estou com depressão, né? E as pessoas em volta algumas vezes também não percebem que aquele ente querido está adoecendo. Então a gente precisa entender o processo da depressão e também, né, auxiliar quem está necessitando, ou a nós mesmos, ou aqueles que estão à nossa volta. Sim. A depressão ela é muito traiçoeira, viu, Tati? Então, muitas vezes a pessoa está num quadro depressivo e não percebeu ainda que está. E aí, por isso que é tão importante, eu vou falar das características da depressão. São muitas características. Aí é legal para o pessoal que está assistindo a gente para se avaliar, né? Será que eu estou sentindo essas coisas? E avaliar também as pessoas que estão ao redor, porque às vezes uma palavra que você diz para alguém, viu, você não está se sentindo deprimida? Você já parou para pensar nisso? Às vezes isso é o que falta para a pessoa
cair a ficha, falar assim, nossa, é verdade, né? Será? Então, fica aqui o objetivo dessa live é para vocês pensarem um pouco nisso. A depressão, ela está crescendo, isso é o maior problema, tá? Nós estamos numa sociedade deprimida. A depressão é a doença da atualidade. E ela está crescendo a ponto, né, que os estudos indicam que daqui a 10 anos vai ser a maior doença de afastamento do trabalho, pela proporção que ela está crescendo. Para a gente falar de depressão, a primeira coisa que eu queria sugerir para o pessoal é que assista um filme que se chama Melancolia, do diretor Lars von Trier. Anotem aí, Melancolia. Para mim é o melhor filme que retrata a melancolia. Esse diretor, eu acredito, ele é o meu favorito, ele é fantástico, né? E ele fez uma obra-prima, né? Você assiste o filme e você fica melancólico. Então ele consegue te tocar e fazer você sentir um pouco do que é desesperador, né? Então, no filme, a gente vive isso. Tem a irmã da personagem que vai, tenta, faz a comida favorita dela para ver se ela come. Se não me engano, ela fala, parece que eu estou comendo cinzas, né? Não tem gosto a comida, não tem. As pessoas tentam e não alcançam. Então, aqui fica essa sugestão. E entrando na depressão, a característica mais importante, ela se chama anedonia, tá? Anedonia significa perda de prazer, né? O meu professor de psicopatologia da faculdade falava que a pessoa perde o tempero da vida. Então essa frase ficou marcada, né? Porque tenta comer comida sem tempero, né? Não dá. Então é isso, a vida sem tempero. A vida fica sem gosto, né? Então a pessoa vai perdendo a graça pela vida. E por que eu falei que a depressão é traiçoeira? Porque isso não acontece do dia para a noite. Isso não sempre, tá? Às vezes sim, mas não sempre. A pessoa ela vai perdendo aos poucos o prazer pela vida. E aí ela vai abandonando, geralmente, tá? Os compromissos, as atividades de menor importância. Então, assim, é aquele churrasco daquele amigo que nem é tão próximo assim, aí você não vai. Ah, vamos jogar futebol no domingo? Ah, eu não vou. Então a pessoa vai abandonando algumas atividades dela que não são tão importantes, mas isso vai progredindo até a hora que ela não vai no aniversário do irmão, até a hora que ela não deixa de almoçar no domingo na casa da mãe, aí culminando na perda do trabalho, a pessoa não tem mais ânimo de trabalhar. Então, assim, ela é gradativa, tá? A pessoa vai abandonando as atividades, tá? O fim da depressão é uma imagem de alguém deitada num quarto escuro. Então, guardem essa cena também. A pessoa vai caminhando para isso. Parece que o tempo passa de maneira mais lenta para a pessoa. É difícil falar. Perda de apetite, né? Eu falei agora do filme. Então, assim, a pessoa come mais por obrigação, tá? E também tem o oposto. Por isso que a depressão é complicada, né? Porque eu falo assim, a perda de apetite. Mas, às vezes, a pessoa está comendo muito. Então, existe um desajuste, seja para um lado, seja para o outro. Então, ela pode ficar muito magra ou ela pode ficar obesa. Então, assim, ela está desajustando. Tem uma dificuldade de dormir também ou excesso de sono. Então, você vê como é difícil a gente falar de que é algo dessa maneira. Mas guardem assim, é um desajuste. Você ia falar alguma coisa, Tati? Uma das características também é a irritabilidade constante, né? A gente se irritar em alguns momentos da vida é normal, a gente sentir raiva em alguns momentos da vida é normal, a raiva e todos os sentimentos, a irritação é um aspecto aí da raiva, é normal, todos nós sentimos todos os sentimentos, né? O importante é saber identificar esses sentimentos e saber identificar a causa, né, desses sentimentos para que a gente possa trabalhá-los. Mas na depressão existe muitas vezes um quadro de irritação constante. Sim. E às vezes as pessoas que estão fora começam a julgar a pessoa, não sabe ainda que ela está doente, né?
Ou mesmo quando sabe, quando acha que é frescura, começa a haver um julgamento em cima da pessoa, ela estar irritada, né? E uma outra característica, Jardel, que ocorre muito nas pessoas que estão doentes, estão com a depressão, é um sentimento de culpa, Sim. porque a gente se sente culpado por estar doente, a gente se sente culpado por estar sentindo tudo aquilo, porque às vezes a vida ao nosso redor está ótima. Às vezes não aconteceu algo grave, pontual, que foi o gatilho para aquela depressão, né? E você se sente culpado por aquilo. E uma outra característica que também leva, né, um sentimento, na verdade, que leva muitas vezes as pessoas até esconderem, né, que possuem a depressão, a vergonha, né? Porque existe um mal muito grande. Então, a gente sente vergonha e cada vez mais a gente se isola e a gente vai se distanciando emocionalmente, não apenas de nós, né? Meu áudio está cortando, é isso? Vamos ver aqui se melhora. Melhorou? Vamos ver, né? Então vamos ver. Existe um distanciamento, um distanciamento emocional de nós mesmos, né? Nós nos distanciamos da nossa essência e a gente vai buscando o distanciamento social, né? Também é uma característica, não quer estar em contato com outras pessoas, a gente não quer partilhar a nossa vida porque a nossa vida perdeu a graça. A nossa vida não tem prazer, não tem gosto, não tem cor. Então a gente acha que a gente não tem nada para compartilhar, Uhum. para levar para o outro. Então Sim. é muito sério, né? Porque a depressão, ela mata de diversas formas. Ela mata, pode levar à morte, física mesmo, à morte, em virtude de causar outros distúrbios biológicos, até esse que o Jardel colocou, a pessoa pode parar de comer. E aí o organismo vai se debilitando, vem outras doenças e leva à morte física. Pode levar ao suicídio, né? Em 2018, nós tivemos 1 milhão de suicídios no Brasil. Esse dado saiu o ano passado, esse índice. Nem todos os suicídios têm como causa a depressão, mas muitos suicídios vêm da depressão, né, Jardel? Sim. O que a Tati falou agora é bem importante, porque as pessoas às vezes associam a depressão sempre a alguém triste. Só que às vezes essa pessoa ela pode estar irritada, essa pessoa ela pode estar acelerada como um mecanismo de evitar entrar em contato com o próprio vazio. Então a pessoa ela vai se encher de atividades para evitar ficar sozinha. Uma outra característica, Tati, é a pessoa estar cansada mesmo dormindo, tá? Então ela dorme e está cansada. Uma outra questão também é uma dificuldade de sair da cama. Então aquele momento que a gente acorda, que está meio com preguiça, tal. Para o deprimido isso é 1000 vezes maior, é muito mais difícil. Por quê? Porque não tem tempero, como eu falei agora há pouco, não tem um porquê, não tem um propósito, né? Libido também, né? Se a pessoa está nesse estado, a última coisa que ela vai pensar é sexo, né? Não tem isso. Então, são muitos fatores que a gente colocou na mesa aqui para vocês pensarem. E aí, Tati, entra a questão dos medicamentos, né? Porque existem medicamentos psiquiátricos, né? Tem uma classe que chama dos antidepressivos, né? Não vou falar, não entrar em nomes técnicos aqui, mas é uma grande classe de medicamentos. Porque o que acontece? A pessoa que está deprimida, ela tem uma alteração química cerebral. Então, algumas substâncias, tá? Começam a baixar. E é aquela coisa, né? Quem nasceu antes, o ovo ou a galinha, né? É a depressão que causa a alteração ou a alteração que causa a depressão. Na verdade, são
coisas que estão caminhando junto. É um fato, o deprimido, ele começa a ter uma alteração e a pessoa vai no psiquiatra, o psiquiatra receita um remédio que nada mais é do que essa substância. Então a pessoa ela vai tomar o remédio e ela vai melhorar, tá? Isso é um fato. Por quê? Porque é químico. Só Sim. que as pessoas não podem se iludir de que ela está resolvendo o problema, porque não está. O remédio, ele possibilita o tratamento. Então a pessoa ela vai tomar. Então, assim, a pessoa, assim, se ela está num grau de depressão muito profundo, nem o psicólogo alcança ela. Até porque ela não vai no psicólogo, ela não vai sair da cama para ir no psicólogo, porque está tão difícil para ela que ela não vai. Então, assim, a gente precisa entrar com antidepressivo para conseguir trabalhar. Então, a ideia entrou com antidepressivo, a pessoa melhora artificialmente, aí a gente entra com a terapia junto e a pessoa vai melhorando e aí a gente vai reduzindo o remédio. A gente chama isso de desmame, né? Então, a pessoa começa a diminuir. A minha ideia, né, com meus pacientes, é que meus pacientes não tomem remédio. Então, quando o paciente chega para mim tomando antidepressivo, eu falo para ele, ó, vamos começar o trabalho para a gente tirar, né? Ou quando o paciente está em tratamento comigo, eu faço da forma que for possível para evitar que o paciente tome remédio. Mas às vezes, tá, a gente acompanha o paciente caindo e chega uma hora que, por exemplo, essa semana eu encaminho o paciente para o psiquiatra. Falo assim, ó, você precisa tomar remédio, porque a gente está vendo, Tati, que não vai ter muito mais tempo. Talvez o paciente não venha na próxima semana, porque ele está tão deprimido que ele não vai conseguir nem sair de casa. Então, acho que era legal falar um pouco dos antidepressivos, falar, Tati, que muitas pessoas ficam anos, décadas, tomando remédio, tá? Só que aí o que acontece? As dosagens, elas vão aumentando. Chega uma hora que o que você está tomando não adianta mais. Só que, assim, o nosso corpo tem um limite. Não adianta a pessoa achar que vai tomar vai chegar uma hora que não dá mais. Então, a minha mensagem é bem clara. Quem toma somente o remédio, não vai adiantar. Você precisa tomar o remédio por um tempo, mas entrar sempre com a terapia para retirá-lo. Porque, pensa bem, você vai viver quantos anos tomando remédio, né, Tati? Exatamente. A medicação ela é muitíssimo importante. Quando a depressão chega num estágio tão fundo que a pessoa ela tem um vazio dentro, é um vazio. É como se a gente deixasse de existir e ao mesmo tempo quer deixar de existir, né? Muito mais profundo que a tristeza, e o Jardel vai falar da diferença da depressão com a tristeza, né? A tristeza, ela tem um prazo para terminar. A gente pode ficar triste por muitos motivos, né? Inclusive nessa pandemia, podemos estar tristes por estarmos com os nossos projetos parados, tudo suspenso, a falta de convívio social, e isso pode levar, sim, a uma tristeza, e numa certa dose eu não vejo nenhum problema. Quando acontece um fato pontual também, como um luto, é preciso que a pessoa passe pela fase da tristeza para ela elaborar esse luto. Mas essa tristeza, ela é pontual. Algum dia ela vai passar, né, Jardel? Sim. A depressão, a tristeza, ela é tão profunda que você entra num vazio existencial, né? E a vontade é de desaparecer, de sumir, para ver se aquele vazio também desaparece. Porque o choro é tão complexo, né? Porque a tristeza, ao mesmo tempo, é tão profunda e, ao mesmo tempo, é vazio. Então, às vezes, a pessoa chora muito, né? Às vezes, a pessoa nem chora, porque ela nem tem mais o que chorar. Então, a medicação é muito importante quando o caso está assim, né, Jardel, grave, para que a gente traga aquela pessoa de volta, para que a química no corpo dela faça com que ela gere neurotransmissores da felicidade, inclusive diminua hormônios ou neurotransmissores, como o cortisol, por exemplo, que é um
hormônio liberado que causa estresse, né? Uhum. Então, é preciso regular toda essa química, e aí a terapia, ela é extremamente necessária, porque ela vai atuar na causa. O remédio, ele atua no cérebro. O cérebro é uma caixinha, né? Não é o sentimento. O cérebro não é a causa da nossa dor. A causa da nossa dor é emocional. Sim. Então, a terapia precisa achar a causa, o terapeuta vai com as técnicas que ele possui, o conhecimento, chegar nessa causa, e aí vai auxiliar a pessoa a entrar num processo de autoconhecimento e autocura, né, Jordão? Então, e aí começar o processo do desmame. Uma coisa muito importante que eu acho que as pessoas também precisam entender é que não se tira um antidepressivo do dia para a noite, porque Não isso é pode. outro problema, né? O antidepressivo, ele é um remédio que ele tem uma atuação constante, né? Então, não é um remédio que você toma, sei lá, vamos pensar no Eno, né? Então, assim, eu tô com o estômago ruim, eu tomo um Eno, alivia na hora. Não, não é assim. E não é assim, Tati. Eu tô mal hoje, deixa eu tomar um antidepressivo que vai passar. Na verdade, você não vai nem sentir nada, né? Porque o efeito, ele é acumulativo, né? Então a pessoa vai tomando. A gente diz que depois de 2 semanas, aí a pessoa começa a sentir os efeitos. Não pode, de maneira alguma, parar. Então, assim, acabou a cartela do remédio e eu só consegui marcar o psiquiatra para o mês que vem. Isso não pode acontecer, né? A pessoa tem que controlar a cartela dela, né, de remédio lá, para marcar o psiquiatra antes. Não deu para marcar, vai no pronto-socorro, pega qualquer médico de plantão e fala, olha, o meu remédio acabou, porque ele vai receitar. A Kika, que está nos assistindo aqui, ela falou, eu tomo remédio há 24 anos. Kika, eu sugiro que você busque uma terapia, porque 24 anos é muito tempo, né? Então, eu não gosto muito de dar datas assim, né? Há quanto tempo a gente tem que tomar? Porque depende do caso. Agora, 24 anos é um tempo muito alto. Perguntaram aqui sobre a diferença de tristeza e depressão. Acho que a gente precisa falar disso também, né, Tati? A tristeza é uma condição humana, ela é um sentimento normal, tá? Assim, é mais preocupante alguém que não se sente triste do que alguém que se sente triste por um fato, por um evento, por uma condição. Então, o meu cachorro morreu, eu tô triste hoje. Eu ouço essa frase, por exemplo, eu penso, que bom que você está sentindo a tristeza, né? Que pena que seu cachorro morreu, mas que bom que você está sentindo. Pior seria assim, meu cachorro morreu e eu não senti nada. Aí Sim. a pessoa está num grau de congelamento, de sentimento, aí a coisa é muito mais profunda, tá, Tati? Pessoas que não choram também, né? Eu estava num congresso da Sophie Ellinger, que ela, a esposa do Bert, ela falou assim, pessoas que não choram estão no estágio mais profundo da tristeza. Então, assim, é como se fosse uma escada, né? Os últimos degraus, a pessoa nem consegue chorar mais. Então, assim, tristeza é normal, o luto é normal. O luto é um processo que a gente passa sempre que a gente perde algo na vida. Não necessariamente uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um emprego, pode ser um carro. A gente sente isso. E o luto tem fases e a gente vive isso. Eu também não gosto de dar tempo, sabe? Então, assim, faz 6 meses que eu perdi um ente querido e ainda estou triste. É normal? Às vezes, para essa pessoa é normal. Agora, assim, que nem a Kika falou, eu estou há 24 anos, aí já é um tempo exagerado. O meu cachorro morreu, eu estou há um ano triste. Então, assim, já não é mais uma tristeza. Então, assim, a tristeza, ela é momentânea e a tristeza, ela tem uma justificativa. A pessoa sabe por quê. Então, assim, estou triste porque aconteceu tal coisa. A depressão não. A depressão, ela é uma condição instalada e não necessariamente existe uma causa, porque, na verdade, a pessoa, muitas vezes, ela fica buscando as causas. E o que gera também culpa, que a Tati falou agora, porque assim, poxa, eu tenho uma família, eu tenho um carro, eu tenho um emprego e tô mal. Como assim? Né? Exatamente. Isso foi o que aconteceu comigo, né? É,
Eu tive uma depressão pós-parto, né? Após o Ô, Tati, só te Oi, cortando, tá estranho aqui, tá parecendo que faltam 1 minuto e 20 segundos para acabar essa live. Que estranho. Era 1 hora, não é? De live? 1 hora de live, né? Não sei se o Estranho. Instagram mudou alguma coisa. Se alguém souber, É, fala pra gente. vamos então Qualquer coisa a encerrar. gente reinicia. É, vamos encerrar e começar de novo então, Tati. Vamos. Tá bom? E quem mandou pergunta, manda de novo pra gente na próxima live, tá bom? Olá, pessoal. Essa é uma continuação da live anterior sobre depressão e fé. Estamos aqui conversando com a Tati Fissori. Por algum motivo, o Instagram encerrou a live em 30 minutos. Então, vamos continuar. Tati, seja bem-vinda. Voltamos. Voltando. Eu não estava sabendo disso não, viu, Tati? Que reduziu para 30 minutos. Não sei. Pois é, eu também não estava sabendo, não. A última live que eu fiz foi de 1 hora, mas o Instagram pode ter mudado as regras e agora ele derruba a gente com meia hora, né? Mas a gente vai seguindo e derruba a gente de novo, não tem nenhum problema, né? Bom, mas então, para o pessoal que está entrando aqui, eu tinha acabado de falar as diferenças sobre tristeza e depressão. Você tem algum comentário sobre esse tema, Tati? Eu acho que é muito importante a gente pautar, né, Jardel, como você disse, que a tristeza ela tem um motivo claramente identificável, né? Então, eu terminei com meu namorado, meu cachorro morreu, eu perdi o meu emprego, eu bati meu carro. Então, são coisas momentâneas, pontuais, que nos levam à tristeza. Pode ser, inclusive, a perda de um ente querido, também gera muita tristeza, e essa tristeza vai ter um período de duração até maior do que pelos outros motivos, né? A depressão, ela não tem um gatilho aparente muitas vezes, né? A depressão, ela pode vir de um acumulado, né? Eu entendo ela dessa maneira, Jardel. Ela pode ser um acumulado de situações que a pessoa vai vivenciando no decorrer da vida dela, inclusive estruturado na base de crenças que ela possui, todos nós possuímos, crenças positivas e crenças negativas, e não estou falando de fé, nem de crença em religião ainda, né? Sim. Algo tal, nossa base de crença. E isso pode levar, né, a depender da base de crenças que a pessoa tem, a levar a um processo de depressão, com as situações que vão acontecendo no decorrer da vida. Outras vezes, a depressão tem até um gatilho aparente, por exemplo, a mãe perdeu um filho e ela pode entrar numa depressão, sim. Outras vezes, a depressão pós-parto, ela também vem, né, de algo que é identificável e mais outros motivos juntos. Nós temos a depressão como causa genética, que também pode auxiliar, a pessoa tem uma predisposição a ter a depressão. A questão dos neurotransmissores, da falha química, né? Como você disse, a gente não sabe o que veio antes, né? O ovo ou a galinha. Sim, sim. O processo de depressão foi diminuindo cada vez mais, e eu acredito que ele vai diminuindo cada vez mais. As substâncias necessárias para que a gente esteja equilibrado quimicamente, mas também pode começar a acontecer antes, até mesmo por um problema na tireoide, né? O hipotireoidismo pode desencadear, se não cuidado, né? Se cuidado não causa. Você toma a medicação, substitui o hormônio gerado pela tireoide e você não desenvolve, mas se não cuidado, você pode ser levado a um processo de depressão. E também tem as causas sistêmicas, que a gente quer falar um pouquinho, ou você vai falar um pouquinho hoje a respeito delas, né? Sim. Tema familiar, e pode levar
a depressão. No meu caso, Jardim, eu posso fazer eu compartilhar já nesse momento? Então, eu acho legal você contar a sua experiência, Tati, porque a sua experiência ela vai mostrar para as pessoas como a depressão ela é multifatorial, né? Porque a gente estava conversando hoje mais cedo, né? Que foi uma soma de fatores que te levaram. Conta para o pessoal, acho que é legal, sim. Quando eu tive a minha primeira filha, e foi uma gravidez planejada, desejada, inclusive eu queria ter uma menina, e eu engravidei, e eu tive uma menina, né? Hoje ela já está uma mocinha. E 15 dias depois do nascimento dela, eu me lembro direitinho e consigo identificar esse gatilho. Eu senti um pânico, um pavor de não dar conta. E aquele dia foi muito forte, eu comecei a chorar. E esse sentimento voltou a se repetir nos dias seguintes. E junto com esse sentimento, eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. E eu chorava muito e eu pensava... E aí vinha a culpa. Eu pensava, meu Deus, eu realizei um dos sonhos da minha vida. Eu queria ser mãe, eu queria ter uma menina. Eu tive uma menina, tenho uma menina linda, saudável, e porque eu sinto tanta tristeza. E aquilo vai desencadeando, junto com tudo isso, eu sentia uma exaustão, um cansaço físico e emocional muito grande. Eu sentia irritação, às vezes o dia todo, às vezes a noite toda. Eu praticamente não dormia. Então, foram se acumulando muitas coisas. E ninguém percebeu que eu estava doente, ninguém à minha volta, né? Então, eu estava no meu período de licença maternidade, eu trabalhava em 2 lugares naquele período, e eu não queria conviver com as pessoas. Então, as pessoas queriam ir visitar a neném, eu sempre arrumava uma desculpa para ninguém em casa. Eu não saía, né? Saía muito pouco, e quando eu saía, eu sorria. Então, ninguém percebia. Uhum. Uma tristeza muito minha, assim, uma coisa que eu me sentia envergonhada de dizer que eu não estava feliz se eu tinha um bebê nos braços que tinha sido desejado. Então, eu sentia muita vergonha disso. E quem me via chorando era o meu marido, e muito irritada, às vezes também era ele e a minha mãe. As Uhum. pessoas, mais pessoas não viam, né? Mas a princípio a gente, né, até eu achei que era algo hormonal, até que um dia, passados 8 meses, uma amiga que é terapeuta ocupacional, ela veio em casa e falou: minha filha, o que está acontecendo com você? Por que você está tão triste? E aí eu conversei com ela 2 horas, ela falou: Tati, você está com depressão, minha filha. Eu vou ligar para uma amiga minha que é psicóloga agora, e ela ligou, era um sábado, e me agendou um atendimento na segunda-feira, e foi a melhor coisa que ela Uhum. fez por mim. Porque aí eu fui, ela me atendeu, né? A Heloísa, oi, Elo, ela escreveu: a depressão é extremamente solitária. A depressão é Sim. solitária. Ninguém entende o que a gente sente. E quando eu cheguei na psicóloga e comecei a falar, e ela fez toda a anamnese, aí voltei na segunda sessão, nós continuamos na terceira sessão, ela falou: olha, Tati, você tá com depressão pós-parto, a sua depressão, ela tá bastante grave. Uhum. Vamos tratar com a terapia, eu vou observar. Se precisar de medicamento, eu vou te encaminhar para um psiquiatra. Ela falou: mas eu acredito que não vai precisar. E aí eu fiquei em tratamento por mais de 1 ano, e fiquei até o Giovanni nascer, meu segundo filho, né? Quando ele nasceu, por falta de tempo,
Mas aí eu já não estava mais doente, eu já havia me curado, mas eu precisei de auxílio durante esse longo período, o que foi ótimo. Entrei num processo também de autoconhecimento que me ajudou nessa cura, né? Aliado a isso, todo o processo de fé. Mas as causas que me levaram a essa depressão, então, até comentei com o Jardel, contei para ele hoje pela manhã, foram várias, né? No meu caso, não teve um único fator. Com 6 meses de gestação, eu desenvolvi hipotiroidismo. E eu não podia tomar uma medicação alta por conta da bebê. E eu tinha que tomar a menor dose. Eu lembro que eu partia, inclusive, a medicação de menor dose. Então, eu acredito que não tenha sido suficiente o remédio, né? Todo o ajuste que uma gravidez, né? A reviravolta, né? Que é uma gravidez. A reviravolta emocional, física, que é na vida de uma mulher. Quando um bebê nasce, precisa de toda uma ambientação, uma adaptação, né, familiar da casa, o casal vira família. E tudo aquilo era muito novo também, lógico, para mim, era minha primeira filha, foi bastante difícil, foi uma quebra de paradigmas, né, assim, só quem tem um filho sabe a experiência, as delícias, né, de ter as bênçãos de ser mãe, mas também todo o encargo que existe, físico, emocional, disso, né? E a gente aprende na prática, não tem como aprender antes. Sim. E junto, aliado a tudo isso, o meu sogro, ele faleceu 1 mês antes da minha filha nascer, e a gente tinha uma relação muito linda. Eu tinha tenho um amor muito grande por ele. Ele queria muito ser avô e ele vivia me pedindo para dar um neto para ele. E assim que eu engravidei, ele descobriu-se com câncer e ele não conseguiu vencer o câncer. Uhum. E aí ele faleceu exatamente 1 mês antes dela nascer. Então, isso foi, né, foram vários fatores que levaram à minha depressão. E foi um período muito difícil, né? Um período de muita tristeza, de muito vazio. E eu precisei de muito cuidado, autocuidado, a terapia para sair desse processo e também da parte espiritual, né? Da atuação da fé. Eu me lembro, inclusive, que a minha psicóloga, ela me disse que eu só eu conseguia manter as minhas atividades diárias com minha filha, inclusive a amamentação, ela me relatou em virtude da fé que você tem, porque você acredita que vai passar, que vai melhorar, que amanhã é outro dia, e eu acreditava mesmo, então eu fazia as minhas rezas, eu pedia, e eu falava, amanhã vai ser diferente. Amanhã vai ser diferente, né? Então, isso me trouxe um auxílio muito grande, né? Porque eu mantive, apesar do vazio, da tristeza, da canseira, eu tinha esperança que aquilo ia passar. Mesmo quando eu não sabia ainda que eu estava deprimida, né? Até ela completar 8 meses, foram 8 meses que eu não sabia o que eu tinha. E como eu te disse, eu me culpava pelos meus sentimentos. E foram anos depois de novas terapias para eu sanar esse sentimento de culpa. Que eu pensava, meu Deus, eu adoeci na hora que a minha filha mais precisava de mim. E eu me sentia culpada por isso depois de eu estar curada. E aí eu fui fazer terapia para curar a culpa que eu sentia em relação àquele período. E sim, eu já era. A Aline me fez uma pergunta aqui, eu já era, e foi essa fé, essa minha religião, a minha religiosidade, eu sou umbandista, foi a minha religião que me auxiliou a me manter forte naquele momento, né? E mesmo sem saber ainda da doença, eu consegui fazer muitas coisas que
num quadro normal de depressão pós-parto, talvez eu não conseguiria, porque muitas mãezinhas deixam de amamentar, não consegue, né? Não consegue cuidar da criança. E aos trancos e barrancos eu fui, com muita esperança. Então, a fé, ela alicerça na gente, Jardel, essa esperança de dias melhores, Sim. né? Antes de entrar na fé, tá, só um comentário que essa Elo falou, né, da depressão como algo solitário. Acho que é uma frase muito bonita. E é bem isso. E complementando o que a Elo falou, sozinho, muitas vezes no meio de uma multidão, tá? Então você está no meio das pessoas e você está se sentindo sozinho. O sentimento de estar acompanhado, ele independe do físico, tá? Então as pessoas podem estar sozinhas morando numa kitnet, bem se sentindo acompanhadas das pessoas por WhatsApp, os amigos, etc. Ou as pessoas podem estar no meio de uma galera e também se sentindo solitárias. Outra coisa que a Tati falou que eu acho importante, né, que ela sorria. Sorria. Ela deprimida sorria. Então, existe uma dificuldade da gente identificar a depressão, até por isso, porque as pessoas muitas vezes elas fingem que não estão com aquilo, por N motivos, muitas vezes por culpa, né? Então, qual que é a sugestão para vocês? Desconfiem de um sorriso, sabe? Se você tem uma intimidade com a pessoa, se você conhece a pessoa, olha nos olhos dela, tenta perceber se isso é um sorriso verdadeiro ou não. E pergunte, oi amiga, tudo bem? Tudo, e você? Mas você está bem mesmo? Às vezes essa segunda pergunta é suficiente para a pessoa abrir que não está tão bem. Existem dinâmicas sistêmicas, então eu acho que é legal falar rapidinho, tá, sobre as dinâmicas sistêmicas, aí depois a gente entra com a fé. Tá bom. Dinâmicas sistêmicas, tá, pessoal? Muitas vezes a depressão ela está atrelada a questões familiares profundas, tá? Isso a gente pesquisa na terapia, isso a gente descobre através das constelações familiares. Às vezes alguém está depressivo pelo sistema, por lealdade ao sistema. Então, assim, uma mulher que a avó era depressiva, a mãe é depressiva, a tia é depressiva, as irmãs são depressivas, existe um sentimento de lealdade ao clã, um sentimento muito profundo que faz as pessoas seguirem em nome do clã, em nome da família. E isso é invisível, tá, pessoal? Isso a gente percebe numa constelação familiar, e isso quando a gente percebe, aí a pessoa tem uma chance de dizer assim, por amor a vocês, querida família, queridas irmãs, querida mãe, por amor a vocês eu vou fazer diferente. Eu não vou seguir vocês nisso. Uma outra dinâmica sistêmica profunda, tá? É um amor interrompido. Então, nós temos o pai e a mãe, que são os nossos fontes, tá, de amor. Só que esses pais e essas mães também têm pais e mães, e em algum momento pode ser que houve um amor. Então, assim, pensa que nós somos a união de dois rios, tá? Então, se um dos rios teve algum problema lá e tá vindo com metade da água, por exemplo, a gente está tendo metade dessa força. Pode ser que a sua mãe teve problemas com a mãe dela, ou a sua avó teve problemas com a sua bisavó, isso que é um amor interrompido, tá? De alguma maneira, a mãe ou o pai ou os avós, né, eles não estão tão disponíveis para ser pais, e isso pode gerar um vazio nas pessoas, tá? Uma outra dinâmica é uma não aceitação dos pais. Então, tem pessoas que têm problemas com o pai, problemas com a mãe, e que negam, rejeitam. E isso nos enfraquece, tá? Ao rejeitar os pais, a gente perde a conexão com a força da vida. Então, isso também é muito profundo, tá? E uma outra questão que também a gente está falando de dinâmicas bem profundas seria uma identificação com um morto do sistema. Então, a frase anterior, né, quando a gente não aceita a mãe ou o pai, a gente fala assim, eu prefiro morrer do que ser seu filho.
Essa é a frase que está gritando na pessoa e a pessoa vai se caminhando para a depressão com essa dinâmica dentro dela, tá? A identificação com o falecido é: eu te amo tanto que eu te sigo na morte. Então, uma avó que morreu que você amava muito, ou você tem um excluído na família, ou você tem um aborto, algo que faz com que um dos membros da família se identifique e caminhe. Só que aí existem várias formas de suicídio, né? A pessoa pode cometer um ato suicida, mas a depressão é nesse sentido, tá? Em que a pessoa está se dirigindo, está seguindo alguém na morte, seria uma forma de honrar essa pessoa. Então, são todas as dinâmicas que eu falei agora, muito profundas, que é muito difícil da gente perceber, porque elas são invisíveis para a gente, e a gente descobre isso nas constelações familiares. Algum comentário, Tati, com relação a isso? Não, eu acredito que isso a gente vê, né? Eu não sou consteladora, mas eu participo de grupos de constelação e a gente vê como o sistema familiar ele interfere, como a gente tende a repetir padrões, né? Daquele núcleo, daquele sistema todo, e isso pode levar ao adoecimento, e às vezes as pessoas. Ou o médico pode dizer, é de fundo genético. Você está, sua mãe foi, seu pai foi, teve depressão e você está repetindo. Porque você está, você traz, né, no seu DNA alguma coisa que leve. Quando a gente olha e abre através da constelação, aquele sistema familiar, a gente identifica tudo isso que você relatou. Então, a constelação é uma excelente ferramenta para trabalhar com as pessoas em processo de depressão ou já com a depressão também mais avançado, né, Jardel? Olha, a Ju está perguntando, Jardel, como interromper esses padrões através da constelação familiar. O objetivo da constelação é justamente esse, tá? Ou na terapia também, que o psicólogo tem essa orientação sistêmica, ele vai perceber esses padrões e vai vir à tona, né? Então a pessoa ela percebe o padrão atuando e aí existem frases, né, de cura, existem posturas diferentes que a pessoa pode ter para sair desse padrão. Para quem não sabe, eu estou fazendo constelações familiares online nessa quarentena. E na próxima semana a gente vai ter na sexta e no sábado, tá? É gratuito para quem quiser assistir. Se vocês quiserem, depois entre em contato. No meu perfil do Instagram tem um link que você entra num grupo de divulgação desses eventos. Quem mais escreveu aqui? A Gabi, todo mundo deveria constelar, é surreal, maravilhoso. Concordo plenamente, Gabi. Tati, vamos entrar na sua área, então vamos falar de fé. Vamos. O que é fé? A gente vai ter que, inclusive, abrir uma nova chamada aí de live se o Instagram quiser derrubar com meia hora de novo, né? Verdade. Bom, eu gosto de dizer assim, né? A fé como sentido da vida. E aí a fé nesse sentido da vida, ela passa pela nossa base de crenças, ainda não é propriamente a crença numa religião ou num poder superior, o nome que, né, cada um dá para essa energia superior. Então, quando a gente tem fé e utiliza essa fé em todos os sentidos da vida, a gente está promovendo em nós, então você diz, eu confio no processo da vida. A fé é confiança, a fé é esperança. Eu tenho esperança que dias melhores virão. Eu confio em mim mesma. Eu confio no meu trabalho. Tudo isso está dentro da nossa base de crenças, que até sua construção se iniciou lá na infância, não é? E essa base de crença positiva te auxilia em momentos de doenças, independente de qual seja, inclusive a depressão, não é? Porque você ativa isso em você
que você acredita que isso vai passar, não é? Ao mesmo tempo que o contrário pode acontecer. Se a gente tem uma base de crença negativa, onde você diz, mas eu devo merecer mesmo essa doença. Eu devo, isso é muito forte, não é? Eu mereço estar doente por qualquer razão que seja. Às vezes, até mesmo dizer, eu mereço estar doente ou eu estou doente porque eu fiz alguma coisa em outra vida, para quem é reencarnacionista. E aí você está acionando uma base de crenças negativa, onde você está dizendo, eu não mereço viver, eu não mereço ser feliz. E isso te leva a um processo mais profundo na doença. Quando você tem essa base de crença e ativa o positivo, e você diz, eu vou me curar, quando você já identifica, né? Por exemplo, você já identificou a depressão, você sabe. Então, essa fé na vida, essa fé em si mesmo, essa fé que vai passar, essa crença positiva, cocria na sua vida, né? Dispara sentimentos, emoções, as emoções fazem com que o corpo reaja quimicamente, levando inclusive a produção de hormônios, como os hormônios da felicidade, ajudam a sair, né, do processo da doença. Claro, sempre lembrando, no meu caso, por exemplo, da depressão, eu precisei do auxílio da psicóloga e do auxílio dessa minha base mental e da fé no sentido também do algo externo. Quando a gente está falando dessa base de crença, a gente está falando ainda de algo interno. É alguma coisa que está aqui dentro de mim, no meu mental, que vai me ajudar a reagir e eu entrar nesse processo de cura, certo? E por isso é tão importante que a gente desenvolva crenças positivas dentro da gente, não é? Uma coisa que me preocupa, Tati, que eu escuto, né, é uma visão de Deus muito relacionada ao Deus do Antigo Testamento, sabe? Olho por olho, dente por dente. Então, assim, então eu tô assim, vamos falar de depressão, vai? Então eu tô deprimido porque eu fiz algo e Deus está me punindo. Sim, isso é uma outra questão que está nessa base de crença interna, não é? Então, não há uma falta de fé nesse momento, mas há uma crença limitante, uma crença negativa que a pessoa acredita que existe um Deus punidor e que esse Deus está punindo ela por alguma coisa que ela fez nessa vida. Então, se alguns anos atrás ela cometeu algo que ela julga muito errado hoje, então ela pode atribuir e dizer, eu fiz isso, então eu estou sendo punida por Deus. Né? E isso limita o processo de cura, isso interfere de forma negativa. Né? Quando a gente fala do processo de fé, no sentido já de fé em algo superior, não importa o nome que seja dada, né? Energia superior, Deus, orixá, o nome que vier, o nome que faz parte da sua religiosidade, da sua espiritualidade, essa fé, ela ampara, ela traz algo de muito positivo. Primeiro, ela traz a esperança, ela traz a confiança. Quando eu digo, eu vou aqui nesse momento rezar e vou pedir que Deus, ou essa força superior, me auxilie. Você está se conectando ao sagrado que mora fora de você, trazendo esse sagrado que a gente vê do lado de fora para dentro e faz com que você acesse o sagrado interno dentro de você. E a hora que a gente acessa esse sagrado interno, a gente começa a entrar em contato com a nossa alma. A gente começa a entrar em contato com a nossa essência. E num processo de depressão, muitas vezes a gente se distancia dessa nossa essência. A gente se distancia daquilo que a gente é de verdade. E aí você
ativa isso, não é? Hoje a gente tem estudos que quando a gente faz uma reza, uma oração de forma consciente, fazendo primeiro parando, né? Nunca mecânico. O processo da fé, para que eu, pelo menos pela minha experiência, eu vejo que ele não pode ser algo mecânico. Se ele for mecânico, ele não vai funcionar. É preciso que haja confiança, é preciso que haja esperança, é preciso que haja o acreditar para que aquilo aconteça. Então, quando a gente entra no processo de fé racionalizado, num processo de fé consciente, você para que você está fazendo naquele momento, para fazer, por exemplo, uma oração, uma prece, uma reza. Então, primeira coisa, você inspira profundamente. A hora que você faz isso, você está oxigenando o seu sangue, você está oxigenando o seu cérebro. Isso faz com que traga uma tranquilização, uma baixa da agitação mental. O nosso cérebro começa a se reorganizar e nos traz para o momento presente. Então, a depressão tira a gente muito do momento presente, Jardel. E quando a gente faz uma prece, uma reza, uma oração para pedir auxílio, para pedir cura para essa doença, como eu fazia no meu caso, eu conseguia voltar para o momento presente. Então, eu conseguia, por alguns minutos, alinhar os meus sentimentos, os meus pensamentos, a minha fala com a minha atitude. Não era mais aquele sorriso para fingir que eu estava bem, para que ninguém visse que eu estava doente. Entendeu? Então, eu ia conversar com Deus e, ao mesmo tempo, eu me permitia sorrir verdadeiramente, me permitia chorar dentro dos meus sentimentos, Sim. não é? E isso faz com que haja um alinhamento e uma tranquilidade, né? E aí você é tão importante hoje em dia se tem um nome, a neurociência, né, que tem estudado muita coisa também, né, fora do ordinário, que existe dentro da mente da gente, do nosso cérebro, na verdade, o que é chamado de ponto de Deus. E quando a gente reza, a gente ativa esse ponto de Deus. Quando a gente ativa, inclusive, a gente faz sinapses neuronais, né? Isso já é comprovado. Quando a gente faz essas sinapses neuronais, a gente começa a sentir bem-estar. Então, e se a pessoa consegue ainda sair da sua casa e participar de um grupo, né, religioso, seja uma igreja, um templo evangélico, um centro espírita, um terreiro de umbanda, aquilo que ela entender como adequado para a sua vida, ela vai estar sendo acolhida nesse grupo, né? É importante que ela relate esse processo de doença, de depressão dela, ela vai estar para ser acolhida, e aí aquela pessoa, aquele dirigente espiritual, aquele sacerdote, sacerdotisa que está diante ali dela, ele vai falar para ela, então, vai fazer aqui uma oração, uma corrente de oração, uma reza, um trabalho, o nome acordado, e a pessoa imediatamente ela se sente confiante. Ela acredita que aquilo vai dar certo, que aquilo dispara quimicamente, internamente, no cérebro. Ativa-se tudo isso, e é tão interessante que a pessoa já diz, nossa, já comecei a me sentir melhor. Nem começou ainda o trabalho, nem começou ainda o processo de oração, de reza, seja a forma que for, e a pessoa já começa a se sentir melhor, porque ela já ativou isso no cérebro dela. Então, tem um efeito interno muito grande e tem um efeito externo. Para quem acredita, né, quando a gente se abre e pede auxílio, os nossos protetores, os mentores espirituais, anjo da guarda, aquilo que você acredita que é esse poder superior, ele vem em nosso auxílio. Na verdade, ele nunca saiu,
ele está fazendo de tudo para que a gente fique bem, para que a gente se cure, para que essa vida dê tudo certo, para que a gente encontre a felicidade que a gente almeja. E às vezes a gente é que se desloca, né, toda essa energia, de todo esse ciclo. Quando a gente se permite, quando a gente traz isso de volta, a gente recebe um balde, parece que é um balde energético que já vai alinhando tudo. Então, nesse processo meu de depressão, eu rezava muito. Então, naquele momento, mesmo amamentando, às vezes eu fechava os olhos, eu fazia uma inspiração bem profunda para acalmar a irritação, para setar aquele choro triste. E aí eu começava a rezar. Algumas vezes eu perdia o foco, esquecia o que eu estava rezando, porque a depressão também é uma perda de memória, muitas vezes. A gente perde o foco das coisas. E aí eu voltava. Então, o que eu fazia? Eu virava de novo e eu começava o rezo de novo. E aí eu pedia ajuda e eu agradecia, né? Também porque eu tinha, porque no meu entorno não tinha nada de errado acontecendo. Exceto o processo de luto pela morte, né? Pelo falecimento do meu sogro, foi algo muito difícil para mas a minha profissão não tinha, estava tudo bem, eu trabalhava em 2 lugares, eu tinha uma bebê estável. Então, esse processo da fé, ela auxilia muito. E outra coisa que eu queria pontuar, eu tive vários fatores que me levaram à depressão, mas em nenhum momento a minha depressão ela foi aumentada, agravada processo que é chamado, por exemplo, de obsessão sexual, por um processo externo, né, Gerdel? Porque às vezes as pessoas perguntam assim: pode algo externo, né? E cada religião dá um nome, pode, né, ser um obsessor ou aquilo que é chamado de demônios em outras religiões, pode causar a obsessão? É isso que está causando a obsessão? Então eu vou trazer aqui o meu entendimento. Não. A depressão é que, primeiramente, ou 90%, 99% das vezes, elas se instalam por esses fatores que nós já comentamos. Ela pode ser agravada por uma energia externa negativa. Aí sim, ela pode. Tá? Então, isso a gente precisa falar, porque eu já escutei muito isso. Ai, meu amigo está com depressão porque ele está com obsessão espiritual. Não. O seu amigo entrou em depressão, a depressão dele levou ele a uma tristeza e todos esses sentimentos muito ruins. A gente baixa a frequência vibracional e aí a gente, semelhante atrai semelhante. Você não quer ir num churrasco porque todo mundo lá está alegre. Você não vê alegria em nada. Então, vai atrair ao seu lado pessoas, espíritos, energias que vibram igual você. Pode ser desde um espírito que a gente chama de sofredor, e ele sente a mesma tristeza, a mesma coisa que você, e vai fazer com que amplie o seu sentimento, né, de tristeza, de ou qualquer outro, ou sim você pode atrair algum espírito, alguma energia externa que vai trabalhar para que aquilo se agrave. O importante que eu sinto que é preciso que as pessoas tá cortando aqui? Veja se melhorou. O importante que eu sinto que as pessoas precisam entender é que qualquer energia externa negativa, espiritual, obsessiva, o nome que cada um chame, ela não causa nada de novo na gente. Ela entra naquilo que a gente já tem e ela potencializa isso. Então,
Eu não. Assim, é que eu li aqui uma pergunta, eu já respondo, tá bom? É, um obsessor, ele não cria algo que a gente já não tenha ali dentro de nós, de alguma maneira. Ele vai aumentar isso, mas a gente que deu essa abertura, a gente precisa ser responsáveis pela vida da gente, não é? A espiritualidade, você imagina, você tem todas as suas proteções espirituais, aqueles que lhe acompanham, eles não vão permitir que do nada entre um espírito obsessor e cause uma doença tão grave em você, certo? Mas você pode adoecer por questões emocionais, por questões físicas, como a gente já colocou, né, Jardel? Por eventos Sim. externos. E aí, quando você adoece, você abre, você baixa a sua guarda, vamos dizer assim, você baixa a sua frequência energética e você vai atrair semelhantes. E um obsessor pode também se aproveitar desse momento, né, dessa energia mais menos positiva, vamos dizer assim, e aumentar essa doença, fazer com que ela fique mais grave, porque vai aumentar os sentimentos de tristeza, ou de irritabilidade, ou a exaustão, a perda de energia vai ser maior. Então, eu acho que é muito importante os líderes religiosos entenderem que a depressão é um processo físico, mental e emocional, que ele pode vir a se tornar espiritual ou não. No meu caso, não se tornou, porque eu estava o tempo todo em contato com a minha espiritualidade, sendo amparada, auxiliada, permitia que eles me ajudassem, pedia essa ajuda, né? Me conectava com Deus todos os dias, todo o tempo, dentro da minha fé, e nenhuma fé é melhor do que a outra, todas elas são importantes para aqueles que a têm, não é mesmo? Então, é muito importante que faça essa distinção, Jardel, porque quando um líder religioso, um sacerdote, uma sacerdotisa, um padre, identifica que aquela pessoa que frequenta a sua casa pode estar com depressão, encaminhar, pedir que ela vá buscar auxílio, ou até auxiliá-la a encontrar um profissional que a ajude, né? E não colocar tudo na culpa e na conta da espiritualidade. E não dizer assim, olha, você está depressivo. E isso é obsessão espiritual. Vem aqui que a gente vai fazer aqui uma situação e isso vai sarar. Muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque a pessoa precisa de auxílio, como você disse no início da nossa live. Muitas vezes precisa de medicamento, inclusive. Então, ela tem que ir a um terapeuta, ela tem que ir a um psicólogo, ela tem que, muitas vezes, chegar até um psiquiatra. Não é mesmo? Para poder se reorganizar quimicamente. Então, é uma responsabilidade e a gente tem que trabalhar nas duas frentes. Eu acho que tudo se complementa. Se a pessoa está gravemente adoecido, então se ela vai ao psiquiatra, junto com o psiquiatra ela tem que ter o psicólogo, junto com o psicólogo ela trabalhar a fé dela, não é? Eu sempre recomendo para os meus pacientes, tá? Seguir alguma religião, né? Independente de qual. Porque daí vai depender da família do paciente, de onde ele vem, no que ele acredita, mas o que eu percebo na clínica, né? Que a fé acalma, né? Então, uma imagem que me vem, né, dessa nossa conversa, Tati, é um filho criança, né? Você tem o Joaquim aí, né? Quando de repente ele cai no chão e chora, né? Ele vai para quem? Ele vai para a mãe, né? Sim. E aí a mãe faz o quê? Ah, calma, calma, filho, tudo vai ficar bem. Ou pensando numa outra imagem, né? O adolescente bateu o carro, o adolescente de 18 anos bateu o carro, para quem que ele liga? É pro pai e pra mãe. Mãe, vem aqui me socorrer.
Então, essa ideia de que tem alguém maior Isso. que possa cuidar de nós, acalma. E quando nós Acalma. somos, quando nós somos, então assim, até o adolescente, né, ele liga para o pai socorrer ele. Mas e quando a gente é suposto a ser aquele que ajuda? Que é quando o quê? Quando nós nos tornamos pais e quando também nós precisamos cuidar dos nossos pais. Vai chegar uma hora que o pai que liga para o filho, falando, filho, me leva no médico. Isso. E aí a gente perde essa referência de alguém maior que nós, cuidando de nós. Só que aí vem quem? Vem a fé. Então, não é à toa que eu penso que as imagens, elas são, independente de religiões, né? Elas remetem a um pai e uma mãe, né? Então, é Jesus Cristo, a Virgem Maria, né? Você fala para a Virgem Maria falando minha mãe, fala para Sim, Jesus Cristo falando meu pai. Ou na Umbanda, né? A gente pode falar que tem Oxalá e Iemanjá, minha mãe, Iemanjá, meu pai, Oxalá. Em outras religiões vão ter outros nomes, mas eu acredito que tenha isso, esse sentimento de que tem alguém que vai nos socorrer diante do caos. A gente tem também um trauma humano que é a morte, a gente sabe que vai morrer. Então não há nada desesperador, mais desesperador do que a gente pensar que vai morrer. Agora, se a gente tem um pai, um mentor, ou pensar em Jesus Cristo, pensar que alguém vai nos receber depois da morte, acalma. isso. A calma traz esperança, traz conforto emocional. E quando a gente consegue sentir um pouco de conforto emocional, um pouco de. Quando a gente acalma a mente, a gente consegue sentir um pouco de bem-estar. E às vezes, aquele bem-estar, né, aquele minutinho, aquele pouco de bem-estar, às vezes é o suficiente para a gente dizer: opa, eu tô doente, eu preciso me curar. Eu preciso sair dessa situação. Eu não quero mais estar doente, porque isso é ruim. Porque eu estou me sentindo mal, está fazendo muito mal para mim, não é? E aí a gente, para quem ainda, por exemplo, não buscou ajuda, e aí a pessoa diz: vou atrás para saber o que está acontecendo comigo. Porque eu não era assim. Eu era uma pessoa que era feliz, alegre, às vezes ficava triste com algumas situações e de repente eu só sinto tristeza, de repente eu só não vejo alegria, tem alguma coisa errada comigo, não é? Então, às vezes é nesse pequeno momento que é tão grande que a gente consegue ter essa clareza de pensamentos e ir em busca, né, de auxílio, né? E aí eu acredito que as frentes são sempre muito importantes. O auxílio médico, se já for o caso, o auxílio psicológico e o auxílio espiritual, né? Quando a gente também tem alguém que nos auxilia espiritualmente no momento que nós estamos mais fragilizados, a depressão não torna ninguém fraco, mas ela pode fragilizar, ela fragiliza a gente emocionalmente. Então, naquele momento que a gente está frágil emocionalmente, a gente saber que alguém ali está segurando a nossa mão e que a gente não está naquele lugar tão sozinho que a Elô disse, né? Aquele lugar começa a deixar de ser solitário, né? Você começa a sair dessa solidão tão profunda, esse lugar tão sozinho que é a depressão. E aí você vai caminhando, não é? Como se tivesse de mãos dadas, e às vezes tem de mãos dadas, né? O dirigente espiritual da religião que você professa, ou um amigo, uma amiga, ou um parente, não é? Que Sim. também dá a mão e fala: olha, eu tô com você, você vai sair dessa, pode contar comigo, olhando nos olhos, eu vou te ajudar. Você pode me ligar a hora que você quiser. Eu vou te ligar, eu vou vir aqui, mesmo que você não queira me ver. Eu virei aqui, vou ficar sentado do seu lado até você falar comigo. Então, é isso mesmo, Jardel. É a sensação, o sentimento de que algo maior está por nós, de que algo maior pode nos ajudar, nos amparar, né? As E aí religiões, acontece.
as religiões fazem isso, né? A figura do anjo da guarda, por exemplo. Eu estou Sim, sozinho na minha casa, mas eu acredito que existe um anjo comigo. Ou se a gente vai para outra religião, existe um mentor espiritual, muda-se os nomes também, mas as religiões elas têm um certo padrão, né, Tati? Uma certa semelhança. tem. Então, assim, depois da morte existe algo, independente do nome, mas assim, existe uma passagem, existe um lugar que seja o paraíso católico, né? Que seja a reencarnação para os reencarnacionistas, né? Eu falei errado. Não, tá certo. Que eu ia te falar, Tati, já tá, eu acho que a gente está indo para os minutos finais da live. Eu sugiro que a gente tente responder umas perguntas, tem Então várias aqui, vamos. e aí a gente vai caminhando. Quando avisar que está acabando os 2 minutos finais, eu te aviso, tá Tá bom? bom. Mas temos várias questões aqui, né? Teve uma pessoa que falou, eu não estou achando aqui, mas falou assim, e quando a gente perde a fé? Acho que essa é uma pergunta interessante para você responder, Tati. Eu acho que quando a gente já tem uma fé, né, e perde a fé, é mais difícil do que para aquele que é ateu, por exemplo, que não acredita. Porque a pessoa que não acredita em algo superior, que ela acha que morreu, acabou e a gente está aqui, é um acaso, né? Tudo isso, ela pode encontrar e se entregar de forma muito inteira para os tratamentos, e ela pode buscar, às vezes, outras formas, por exemplo, meditar. A meditação, ela não está atrelada a uma religião específica, né? Então, ela pode buscar outras formas de se relacionar com essas energias que ela mesma não acredita. E ela vai ser auxiliada. Aquela pessoa que ela perde a fé, ela perde o gosto. Essa é a doença, né? Também. Perdeu a fé em quê? Perdeu a fé nela, perdeu a fé na vida, ou perdeu a fé em algo superior? Ela precisa olhar e se perguntar para si mesma: no que eu não acredito mais? É em mim que eu não acredito mais? É na vida que eu não acredito mais? Ou é nesse, né, poder superior que eu não acredito mais? Quando ela tiver a resposta disso, vai ficar mais. E só ela pode responder isso para ela mesma, não é, Jardel? Vai ficar mais fácil dela se direcionar. Se ela disser, bom, eu perdi a fé nesse algo superior, eu perdi a fé em Deus, em Olorum, em Javé, o nome que ela trouxer. Eu recomendo que ela faça um esforço para se reconectar com essa energia dessa fé, mesmo que ela precise buscar uma outra religião, que de repente vai trazer para ela o sentido da fé religiosa novamente, até que de repente ela possa se desligar. Algumas pessoas se desligam da religião e seguem trabalhando a sua fé só através do seu espiritual, da sua própria espiritualidade, o que também é possível, não é? Então, é isso que eu penso, Jardel, é fazer esse esforço para que ela encontre essa resposta do que é que ela perdeu a fé, não é? Depois, quando ela dizer foi em Deus, por que é que ela perdeu a fé em Deus? É uma pergunta que ela precisa fazer também. Sim. As religiões, a gente precisa sempre lembrar, elas são feitas por homens, nós é que fazemos, né? Ela pode vir da espiritualidade, se materializar aqui, mas as relações, a forma como ela acontece é feita por nós. Nós somos imperfeitos. Então a gente nunca pode perder a fé, por exemplo, porque aquela religião te decepcionou. Lembre-se, aquela religião não é tudo. Aquela religião não é Deus em sua totalidade. Aquela religião, ela é falha, não pela parte espiritual, porque a parte espiritual não é falha. Nós somos falhos, não Sim. é? Então, são essas perguntas que a pessoa precisa fazer para si mesma. A Kika, Tati, ela escreveu assim, ó.
Não entendi. A depressão seria 99% físico? Acho que é aquela hora que você falou do 99%, né? Poderia explicar um pouquinho melhor, Tati? É a minha visão, tá bom, Jardel? Né? É É, uma visão o minha, 99% é uma forma de se expressar, né? é uma forma de eu me expressar e é uma visão minha. É, eu entendo que a depressão ela é uma doença que ela começa, em sua grande maioria das vezes, no campo emocional. Ela vai começar no campo emocional e aí ela vai trazer reações para o corpo físico, como até precisar tomar medicação para regular a química do cérebro, não é mesmo? E ela primeiro se manifesta dessa maneira. Depois, num segundo momento, ela pode ser agravada por uma obsessão espiritual. Acontece o contrário, uma depressão ser iniciada por um processo obsessivo? Acontece. Eu já vi, mas é muito raro e a gente precisaria de uma live inteira para falar só desse assunto. Então, o importante é a gente entender que a maioria dos casos de depressão, eles acontecem em virtude de um problema emocional, de uma causa externa, de um problema químico do organismo. E depois pode ser agravado. É por isso que a gente não pode, por exemplo, a pessoa escreveu, sou kardecista. Não dá apenas para trabalhar aquela pessoa e falar, vamos fazer tantas sessões de desobsessão e quando terminar a desobsessão você vai estar curada. Ah, mas eu já vi isso acontecer. Pode acontecer pelo mecanismo da fé que desperta dentro da pessoa e a leva a essa comunhão com o alto, que faz com que ela mergulhe em sua essência e encontre o sagrado dentro de si novamente. Não é? Mas, em geral, a pessoa pode ter uma melhora momentânea. Foi identificado um obsessor ali, então foi feita uma desobsessão. Claro que a pessoa vai melhorar. Porque ela vai ficar sem essa energia externa que estava aumentando a doença, o processo dos sentimentos negativos dela. Inclusive, a vontade de se suicidar muitas vezes. Então, isso foi tirado. Mas ela continua com uma causa emocional que precisa ser tratada. Precisa ser vista por um profissional e precisa ser acolhido por aqueles dirigentes daquela casa. Essa é a minha humilde opinião, Jardel. Olha, temos aqui outras perguntas. O Marcelo está falando assim, ó, quando não acredita em nada, nem na medicina. Então, Marcelo, seria interessante buscar essa força que está fazendo você não acreditar em nada, né, Tati? Eu sugeriria que o Marcelo buscasse, né, o que está te movendo a isso. A Raquel está perguntando se a live vai ficar salva. Vai, eu sempre tento salvar. Às vezes o Instagram não ajuda, mas eu sempre tento salvar. A Kika está perguntando como que faz para assistir minhas constelações online. Tem um link no meu perfil do Instagram, você clica lá, tem lá, entrar no grupo do WhatsApp, e aí você entra no grupo, a gente sempre divulga esses eventos lá. Tati, vamos então para as nossas mensagens finais. Eu queria agradecer você, queria agradecer esse povo que nos acompanhou. Tivemos uma audiência aí muito grande. Queria divulgar também para quem é do canal da Tati, né, que eu sou o Jardel, psicólogo. Eu faço lives frequentes aqui. Essa semana que vai entrar, vou ter 2 lives na terça-feira sobre mães. Então, quem tem problema com a mãe, ou quem não tem problema com a mãe também, e quiser assistir, na terça-feira, às 19h30, e na sexta-feira que vem, sobre culpa, né? Então, por que nós nos sentimos tão culpados? Vocês estão todos convidados. Tati, você faz orações ao vivo também, né? Será que você poderia divulgar isso para o pessoal? Toda segunda-feira, às 8 horas, a gente entra pelo meu canal do Instagram, @TatiFissori, e a gente faz orações e a gente está fazendo... Beijo, Ana. Obrigada, querida. A gente está fazendo orações para auxiliar a todos nesse momento difícil que a gente está vivendo.
E eu sempre deixo lá todas as orientações de como a gente faz essas orações, né, os agradecimentos que a gente deve, sempre numa oração, a gente deve agradecer também. A gente pode sim pedir, né? Como você disse, a gente está se conectando com esse algo maior que a gente chama de pai e de mãe. E esse algo maior a gente pede sim, mas a gente tem que se lembrar sempre de agradecer. E a primeira coisa que a gente precisa agradecer é a oportunidade da vida, né? A vida é a maior bênção que nós temos, é o maior milagre que nós temos. Então, toda segunda-feira, às 8 horas, a gente entra com essa corrente de orações, com esse processo de rezos para auxiliar quem estiver precisando nesse momento. Sempre falo algumas palavras antes e no final. Ok? Convido todos vocês a